Sejam muito bem-vindos ao episódio número 4 do podcast do Matemática Rui. Meu nome é Rui, eu sou estudante de matemática e o episódio de hoje vamos falar de um assunto polêmico. Vamos falar sobre infinito, mais precisamente como explicar o infinito. Veja só, a primeira vez que eu tive contato com essa ideia de infinito, de uma coisa que não tem fim, acredito que eu estava na escola e o professor estava ensinando teoria de conjuntos, né? Os conjuntos naturais, inteiros, reais, irracionais e assim por diante. E ele fez uma afirmação que mexeu um pouco com minha cabeça, porque eu não tinha esse entendimento de infinito. Ele disse o seguinte: ele disse, imagina que tu pega todos os números pares, olhando para os naturais, obviamente, pega todos os números pares. A quantidade de números pares é a mesma quantidade de números naturais. Bem, se você parar um pouco para pensar, isso não faz muito sentido, pelo menos pensando rapidamente. Por quê? Bem, os números pares são subconjuntos dos números naturais, ou seja, estão dentro dos números naturais. E dentro dos naturais a gente tem os números que são ímpares, ou seja, era para ter mais naturais do que pares. Mas não. Essa foi a afirmação que ele me deu. E na época eu não me questionei para fazer a pergunta, né? Não me indaguei para fazer a pergunta. E ficou por isso mesmo. Quando eu comecei a estudar mais a fundo, essa afirmação veio num livro. Na verdade veio num paper, né? Num PDF. E com a demonstração, ela fez muito sentido. A gente está acostumado a aprender a contar coisas. Quando a gente estuda matemática pela primeira vez na escola, lá no primário, lá no Jardim da Infância, não sei como é que chama hoje, a gente estuda primeiro os números naturais. A professora lhe ensina a contar de 1 até 10. Ela até às vezes pula o zero, porque ensinar para uma criança de 3, 4 anos o sentido de zero, de não ter nada, é um pouco mais complicado. Então vem depois. Então, o primeiro contato que a gente tem com os números é no sentido de contagem, de fazer uma contagem entre coisas. Isso faz muito sentido do sentido histórico, olhando para a matemática no sentido histórico, porque quando se foi desenvolvido o sistema numérico decimal, obviamente houveram, né, outros sistemas antes dele, como o babilônio, como o romano, mas todos eles com uma simples finalidade. A gente aprende lá os números romanos, as representações, mas todos eles têm uma simples finalidade: contar coisas. E faz muito sentido, porque antigamente o importante era, sei lá, contar quantas cabras um fazendeiro tinha, quantas moedas alguma coisa custava. E essa ideia de um número concreto, um número inteiro, né, um pedaço inteiro, é o primeiro contato da humanidade com matemática. Então faz sentido ser o primeiro contato na escola, né, de um indivíduo que está sendo introduzido àquele meio com a matemática. Então, o primeiro ponto é isso. Nós estamos fadados a começar a aprender os números partindo da motivação de uma contagem. A gente conta coisas. A partir do momento que a gente não consegue contar as coisas, é que criam-se paradoxos e criam-se dúvidas. O exemplo que eu acabei de citar dos números pares e dos números naturais é o mais claro possível, porque eu não consigo contar até o último número natural. Eu não consigo contar até o último número par.
Então eu acabo me perdendo quando eu digo que a quantidade de números pares é a mesma quantidade de números naturais. E dá para afirmar até mais, a quantidade de números pares é a mesma da quantidade de números inteiros, que teoricamente era para ter bem mais. Essa reviravolta na quantidade de elementos, ela pode ser explicada de um jeito começando mais simples. Bem, imagina que tu tem uma caixa de bombons, né? Uma caixa de chocolate aí, ou um bis, tanto faz. Uma caixa que contém chocolate. Sei lá, 20 chocolates. E aí, tu vai distribuir na tua casa. Tu mora, é você e mais 3 pessoas, então são 4 pessoas. E você vai distribuir um para cada um. Obviamente vai sobrar chocolate, certo? Então o número de chocolates é maior do que o número de pessoas na casa. Agora imagina que você tem uma família, e sei lá, uma família de 20 pessoas numa casa só, é uma mansão. E você consegue distribuir para cada pessoa, contando com você, um chocolate. Então, a partir do momento que você consegue fazer essa conexão uma a uma, você percebe logo de cara que a quantidade de chocolate e a quantidade de pessoas na casa tem que ser a mesma. Esse argumento parece bobo, parece muito simples, né? Muito simplista, muito simplório, mas na verdade ele está por trás da ideia que a gente falou, que eu falei sobre números pares e números naturais. Você conseguir fazer essa conexão termo a termo, um a um, essa correspondência, ou se preferir um termo mais técnico, essa bijeção, é que vai garantir que a quantidade de elementos, o tamanho do conjunto dos números pares, seja o mesmo tamanho da quantidade dos números naturais. Essa teoria de quantidade, de conjunto, de infinito, ela surgiu no século XIX. Quem construiu ela bem direitinho foi um cara chamado Cantor, acho que Gregory Cantor, um alemão lá do século XIX. E ele desenvolveu muito a teoria moderna que a gente, pelo menos quem está estudando um pouco mais de teoria dos conjuntos, a teoria moderna da teoria dos conjuntos foi desenvolvida muito por ele. Ele que, vamos dizer assim, fundou essa ideia. E principalmente quando você fala de infinitos, quando se fala de infinito na matemática, acredite, Cantor está por trás. Vários paradoxos de infinito foi ele que resolveu ou ele que descobriu. Porque assim, em matemática, uma teoria para ser boa, ela tem que sofrer assim, é como se ela tivesse que sofrer uma surra. Ou seja, ela tem que sofrer vários testes. E você sabe que você está começando, uma coisa está fazendo sentido, quando acontece os dois casos. Ou ela dá certo para tudo, ou surge um caso que ela não dá certo. E aí você vai buscar mais uma solução. E Cantor era um cara tão foda nessa coisa de infinito que outros matemáticos também foram muito admiradores dele. Um deles foi um cara simplesmente muito foda chamado David Hilbert, que a galera que gosta de análise funcional e também teoria do conjunto conhece demais ele, que disse que, em palavras dele, né, ninguém vai nos livrar do paraíso que Cantor criou. Ou seja, essa nova teoria dos conjuntos que ele fundou em matemática é uma coisa assim fora do comum. Tá. E qual é a pergunta chave aqui para tentar dar continuidade a esse episódio? Bem, é o seguinte, a gente estava falando de números de contagem, de números naturais, números pares, mas todos esses números, eles são finitos, ou seja, eles são números que você consegue contar, eles são números que têm fim. Sei lá, pensa no número Google aí, o número que é 10 elevado a 100, ou se você preferir 10 elevado a Google, que é 10 elevado a 10, que é elevado a 100, que é um número, para você ter uma ideia de como esse número é grande, se a gente
a estimativa que se tem hoje da quantidade de estrelas do universo todinho é da ordem de 10 elevado a 25. Ou seja, o Google, ele é esse número, a quantidade de estrelas do universo, elevado a 4. Ou seja, é um número bem grande. Bem grande. Bem grande. E mesmo assim, ele é um número finito. Ele é um número finito. Então, lá vai a pergunta. Será que existem números que são de fato infinitos? Que são de fato números infinitos? Eu vou responder essa pergunta mais pra frente, mas pense um pouco. Será que eles existem? E se existe, será que eles fazem sentido? Como é que a gente faz soma com eles? Produto com eles? Potenciação com eles? Deve ser uma coisa bem maluca, se eles existirem. Ou talvez eles não existam e o símbolo infinito que a gente aprende em cálculo seja o único infinito que existe. Continuando falando um pouco de Cantor, tem uma coisa muito interessante sobre os números, que é o seguinte. Vamos fazer um exercício mental aqui. Como que é só um áudio, vamos fazer um exercício mental. Voltando para o fato dos números naturais e dos números pares ter a mesma, agora eu vou usar o termo cardinalidade, ou seja, ser do mesmo tamanho. Como é que você mostraria isso? Mais uma vez, você tem que mostrar uma ligação 1 a 1 entre cada termo. Então, sei lá, pega o 1 do número dos números naturais e leva no 2 dos números pares. Pega o 2 dos números pares e leva no 4. Pega o 2 dos números naturais e leva no 4 dos números pares. Pega o 3 dos números naturais e leva no 6 dos números pares. E vai fazendo isso. Você vai construir dessa forma. Você está pegando uma função f de n igual a 2n, né? Você vai construir dessa forma uma função bijetiva. Ou seja, está construindo uma relação 1 a 1, uma correspondência 1 a 1 entre os naturais e o conjunto dos números pares. E pronto, está provado. Você acabou de mostrar que os números pares têm a mesma cardinalidade, ou o mesmo tamanho, ou o mesmo número de elementos dos números naturais. Uma coisa que, a priori, na nossa cabeça, parece que não. Parece que, obviamente, os números naturais têm o mesmo tamanho. Outra ideia bem menos trivial é você imaginar o conjunto dos números racionais, ou seja, as frações, né? Quando a gente aprende lá o conjunto da forma P e Q, tal que P e Q são inteiros e Q é diferente de zero, como a gente aprendeu lá no fundamental. Se você pegar o conjunto dos números racionais, eu afirmo para você que a quantidade dele é a mesma quantidade dos números naturais. Ou seja, pensa no conjunto dos números racionais, cara. O tanto de número que tem. O conjunto dos números racionais, dentro dele está o conjunto dos números naturais, que dentro dos racionais também está o conjunto dos números inteiros. Mas ainda assim, o tamanho dele tem o mesmo tamanho dos números naturais. Parece uma coisa surreal, mas é verdade. E Cantor mostrou isso. Um exercício de matriz bem interessante. Cantor mostrou isso. Não vou explorar a demonstração desse, porque não é tão fácil de ir falando sem uma visualização. E eu iria acabar me perdendo. Mas o conjunto dos números racionais tem a mesma cardinalidade do conjunto dos números naturais. Outro fator, também devido a Cantor, é um processo chamado diagonalização de Cantor, que ele mostra que a quantidade de números reais, ou seja, a cardinalidade dos números reais, é maior que a cardinalidade dos racionais, dos naturais, enfim, como estão tudo igual, é maior do que essa cardinalidade. Ou seja, os números reais estão num patamar diferente. Eles são muito maiores. A quantidade deles, né? Eles são muito maiores. E aqui a gente pode até ter um gostinho da nomenclatura desses caras. A gente chama a cardinalidade dos naturais, dos pares, dos ímpares, dos inteiros, dos racionais de Aleph zero.
Aleph é a primeira letra hebraica, então faz muito sentido que ele seja o primeiro número infinito. Esse é Aleph zero. Já a cardinalidade dos números reais a gente chama de contínuo, que é maior do que a cardinalidade dos números naturais. E aí vai uma pergunta que, devido a esses fatos que eu já estou afirmando e estou dizendo para vocês que é verdade, você pode tentar responder. Qual é a cardinalidade dos irracionais? Se você sabe que a cardinalidade dos racionais é Aleph zero e a cardinalidade dos reais é o contínuo, tá? Os racionais são enumeráveis e a reta é não enumerável, então só sobra uma opção para os irracionais. Eu deixo isso aí como um pensamento. Qualquer coisa joga no Google, tem na Wikipedia, se você não quiser responder. Mas eu vou deixar na cabeça de vocês isso. Isso, e devido a gente tá falando de número infinito, isso nos leva ao paradoxo do hotel infinito, o famoso hotel de Hilbert. Um famoso exercício mental que exemplifica como os números infinitos eles têm diferentes tamanhos. E também exemplifica as contas que a gente pode fazer entre os números infinitos. Bem, imagina que o Sr. Hilbert aí, o Sr. David Hilbert é dono de um hotel. Com 30 quartos, cada quarto só pode ser ocupado por uma pessoa. E você vai tá viajando e acaba parando de noite para dormir nesse hotel. Só que o Sr. Hilbert vai e fala que não tem vaga. Os 30 locais aí estão ocupados e não tem vaga. O que é que você vai fazer? Você vai embora, faz outra viagem e acaba chegando no mesmo hotel, só que agora ele está um pouco maior. Você vê de fora, ele está um pouco maior. E aí chega pro Sr. Hilbert lá e fala que veio se hospedar e pergunta se tem vaga. Ele disse que todos os lugares estão ocupados. Você fica chateado, mas ele acaba falando que desde a última visita sua, o hotel agora tem infinitos quartos e arrumar uma vaga para você. E você se pergunta como ele iria arrumar uma vaga se todos os lugares estão ocupados. Ele diz que é muito simples. Ele vai pedir para a primeira pessoa do primeiro quarto, né? A pessoa do primeiro quarto passar para o segundo quarto. E a pessoa do segundo quarto passar para o terceiro quarto. E assim por diante. Como o hotel é infinito, o 1 vai para o 2, o 2 vai para o 3, o 4 vai para o 5, o 5 vai para o 6 e assim por diante. Sobrando lá uma vaga, um quarto para você. Essa conta de número infinito seria representada da seguinte forma: Aleph 0 mais 1. No caso, Aleph 0 era a quantidade de quartos que tinha lá. Mais 1 porque chegou você. Isso ainda dá Aleph 0. Porque você distribuiu esses números aí nos naturais. Você fez uma correspondência e mesmo assim ainda estava dando Aleph 0. Então Aleph 1 mais 0, Aleph 0 mais 1 ainda dá Aleph 0. E aí você resolve fazer uma pegadinha com o Sr. Hilbert. Você resolve pegar essa ideia de infinito e jogar na cara dele. Mostrar para ele quem é que manda. Mostrar que você é melhor do que Hilbert. E você reúne todos os seus amigos. Você é um cara bem popular. Você é influencer, digital influencer. Você e leva todos os seus amigos que tem uma quantidade. Você é tão popular que você tem uma quantidade Aleph 0 de amigos. Sei lá. Imagina que seja possível. Você vai levar todos os seus amigos Aleph 0 para esse hotel. E aí, você, a partir disso, você acha que pegou o Sr. Hilbert. E ele disse: não, todos os lugares estão ocupados, mas nós temos vagas para todos vocês. Como? Bem, ele vai fazer o seguinte: ele vai pedir para o cara que está no primeiro quarto
e pro segundo quarto. O cara que está no segundo quarto vai pro quarto de número 4. O cara que está no quarto número 4 vai pro quarto que está de número 8. O cara que está no quarto número 5 vai pro quarto que está de número 10 e assim por diante. Ou seja, ele vai mandar todos os caras do quarto N para o que estão em 2N, para os quartos pares. E assim você vai conseguir nos quartos ímpares lugar para você conseguir dormir. Tá certo? E obviamente esses lugares de números ímpares têm cardinalidade LF0, então todos os amigos estão bem instalados. Cada um vai ficar no 1, depois no 3, depois no 5 e assim por diante. Você vai conseguir instalar eles direitinho. E aí mostra mais uma coisa. Você tinha LF0 pessoas nesse hotel, chegou mais LF0 pessoas, e mesmo assim você conseguiu distribuir elas direitinho em LF0 quarto, ou seja, LF0 mais LF0 dá LF0. Essa é a magia dos números cardinais. E essa brincadeira aí é conhecida como o paradoxo do hotel infinito, devido a Hilbert. Um exemplo bem simples, pelo menos a ideia do hotel é bem simples, mas com as consequências espetaculares que você pode dar a ela. Continuando falando sobre a diagonalização de Cantor, eu acho que ela é um importante, na verdade ela é uma bonita forma de você mostrar como os números reais são grandes. Então, imagina que tu chega para mim e diz que conseguiu construir uma lista enumerável lá de todos os números reais. E eu vou dizer que eu consigo exibir um número real que não está nessa lista. Já que você conseguiu enumerar essa lista, eu vou dizer para você que não. Porque a enumeração, ela tem ligação direta com a cardinalidade dos naturais, que é, como a gente já viu, que é a LF0. Então, como eu sei que os reais não são enumeráveis, né? Eles são não enumeráveis, eu vou dizer para você, não, cara, você está errado. A quantidade de números reais é muito grande, você não consegue enumerar elas. Então, com certeza eu consigo exprimir um número que não está nessa lista. Para a dificuldade da minha vida, eu vou mostrar, na verdade, para você. Se você conseguiu fazer essa numeração para os reais, você com certeza consegue fazer essa numeração para o intervalo aberto 0,1, um intervalo da reta bem pequenininho. E eu vou mostrar para você que eu vou conseguir pegar um cara de 0,1 que você não botou nessa lista. E você constrói a sua lista. O primeiro termo lá você chama de 0, sei lá, qualquer número que você quiser botar. Vamos supor aqui que você chamou cada númerozinho, como está no intervalo 0,1 aberto, é um número da forma 0, alguma coisa. 0,1, 2, 3, 4, etc. Ele não tem por que parar. É um número real, mas eles têm que obedecer certas condições. Eles são formados apenas por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então todos esses caras que você escreveu depois da vírgula tem um desses 10 caras. Então vamos lá, o primeiro cara que você escreveu, eu vou chamar ele de 0, alfa 1, 1, depois dele alfa 1, 2, depois dele alfa 1, 3 e assim por diante. Depois o segundo cara, independente de quem seja, eu vou chamar ele de 0, alfa 2, 1, alfa 2, 2, alfa 2, 3 e assim por diante. O terceiro cara eu vou chamar de 0, como sempre, alfa 1, 3, alfa 2, 3, alfa 3, 3, alfa 3, 4 e assim por diante, não importa. E eu continuo esse processo aí até onde eu quiser. Tá, e como é que eu vou exprimir esse número? O número que eu vou exprimir vai ser fácil. Eu vou exprimir um númerozinho y aí, que é da seguinte forma, ele é 0, obviamente. Só que eu vou escrever, em vez de alfa 1, 1, que você escreveu lá no primeiro número, eu vou escrever um cara diferente. Vou botar, o primeiro cara que você botou foi 1, eu vou botar 2. Se você botou 2, eu boto 1. Ou seja, eu vou chamar esse cara de alfa 1. Não importa o que ele seja, mas ele vai ser diferente do alfa 1.
E logo em sequência, o meu segundo termo, eu vou escrever diferente do seu segundo termo que você escreveu. Lá você botou alfa 2, 2. E eu vou botar um alfa 2. Se você botou 1, eu boto 2. Se você botou 2, eu boto 1. Se você botou 3, eu boto 1. Se você botou 4, eu boto 1. E assim por diante. Eu nunca vou repetir o cara que você botou. E a mesma coisa eu faço com o próximo, o alfa 3, que eu vou chamar. E você chamou lá de alfa 3, 3. Então, na verdade, o que eu estou pegando é essa diagonal que eu criei, desses alfa e I, aí, porque são no mesmo número de linha de coluna. Isso é uma matriz gigante aí, uma matriz infinita, que você acabou listando. E vou escrever um cara diferente nessa diagonal. Então, nenhum número aí vai ser o mesmo que você escreveu. Então eu consegui exprimir um número que não está na sua lista, e por esse fato eu sei que a cardinalidade dos números reais é maior que a cardinalidade dos números naturais. Então a diagonalização de Cantor é um argumento bem interessante e bem poderoso, tá? Porque depois que está pronto, você vê, era só isso, mas tem o pensamento por trás de criar essa listagem e pegar essa diagonal diferente é o que fez Cantor, é o que faz, na verdade, Cantor ser Cantor e outros serem apenas os outros. Mudando um pouco o panorama da coisa, vamos para dar uma visão mais física, vamos para o lado físico das coisas. Então, quando físicos calculam certas coisas como massa, velocidade, tempo, energia, e eles se deparam com a resposta de infinito, quer dizer que é o universo dizendo a eles que tem muita coisa errada. Para aí recomeça. Isso aconteceu diversas vezes, e acontece diversas vezes nas teorias da física. O infinito serve como um freio. É um freio ABS mostrando para você dar uma parada naquela situação, desviar desse erro, mas continuar em frente. E não acontece à toa, veja bem. Se a distância para percorrer dado espaço for infinito, então tem alguma coisa errada. O tempo gasto ser infinito não faz o menor sentido físico. Da mesma forma, a velocidade ser infinita, ou seja, antes de Einstein, não se tinha essa ideia da concepção da velocidade da luz, que é o limite, né? A maior velocidade que percorre o universo, que existe no universo, a velocidade da luz. Não existia esse limite, então seria muito cabível pensar em velocidade infinita. Mas velocidade infinita foge ao bom senso, porque seria quase como teletransporte, sei lá. Porque não existiria distância. Se a velocidade é infinita, não existe distância. Então esses limites na física servem exatamente para mostrar para a gente como o infinito ele perde o sentido quando a gente está olhando para o lado da natureza. Quando físicos estão analisando as equações, sei lá, pensa lá, teoria quântica dos campos. Quando os físicos estão olhando as equações de relatividade lá, as coisas ficam muito bagunçadas, porque você está olhando coisas que foram descritas para distâncias interestelares em uma distância microscópica ou menor do que isso, uma distância quântica. A energia lá presente nessa distância também é muito grande. Então, o que os físicos fizeram e fazem para corrigir esse problema do infinito é fazer uma nova normalização dessas equações para poderem compreender os resultados tirados dela. Ou seja, antes as equações estavam sendo levadas muito ao pé da letra, muito a sério para a escala quântica, gerando esse tipo de problema.
Um exemplo bem comum disso é quando você está estudando a parte que para mim é mais interessante da física, que são os buracos negros, né? Que são os buracos negros. Certas coisas como viagem em buracos de minhoca, massa de densidade infinita, velocidade acima da velocidade da luz. Quem assistiu Liga da Justiça do Zack Snyder sabe muito bem disso. É a ideia de você tentar ultrapassar a velocidade da luz. O que aconteceria? Bem, a relatividade te diz que a velocidade da luz é o limite, mas vamos supor que você é um corpo de massa que ultrapassar esse limite. O que acontece quando você imprime mais velocidade em um corpo, você precisa de mais energia. Acontece que quanto mais velocidade você imprime no corpo, mais a quantidade de inércia desse corpo aumenta, ou seja, mais difícil é movimentar esse corpo. Porque pensa bem, isso não seria muito fácil, a gente criaria carros cada vez mais velozes, naves cada vez mais velozes e encurtaríamos distância. Mas essa quantidade de inércia, a gente poderia traduzir como a dificuldade de movimentar o corpo, se você preferir bem informar a massa dele. Vamos dizer assim, a massa dele estaria aumentando. Está cada vez mais difícil. E toda vez que eu vou chegando perto da energia, da velocidade da luz, eu preciso de mais e mais energia, até que eu preciso de energia infinita para mover esse corpo. E aí você teria que ter uma fonte de energia que não existe. E esse é o ponto. Como o infinito na matemática, ele é uma coisa bem acessível, que você pode ficar à vontade brincando com ele, mas quando você coloca em situações reais, em problemas físicos, surge esse tipo de problema. Então o infinito na física serve como um termômetro para mostrar onde as coisas estão erradas. Outra ideia bem interessante, voltando do ponto de vista matemático, é a ideia das séries infinitas. Você pega uma soma bifacial que eu gosto demais, que é uma série geométrica, que é 1/2 mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16 e assim por diante. E quando você faz essa soma infinita, essa infinidade de termos, essa infinidade de frações, de pedaços, resulta em 1. É uma série bem famosa. E o resultado dela é simplesmente um número inteiro, um número natural. Outra exemplificação de como o infinito bagunça nossa cabeça é a ideia da lâmpada de Thomson. Nada mais é do que uma lâmpada com um interruptor que tem um temporizador. Ela varia da seguinte forma: ela acende, ela está apagada no começo, ela acende no primeiro meio minuto, nos primeiros 30 segundos. Então, no primeiro meio minuto ela acende. Depois, na metade disso, ou seja, 1/4 do minuto, ela vai lá e apaga. Depois, no 1/8 do minuto, ela vai lá e acende de novo. No 1/16 do minuto, ela vai lá e apaga. E ela continua essa brincadeira. O problema é que quanto mais perto a gente vai chegando, vai pegando esses pedaços, quando chega próximo, muito próximo de 1, a distância ali em relação a tempo falando, né, é muito pequena. E você não tem como saber se naquele momento que completou um minuto a lâmpada acendeu ou apagou. É meio como o gato de Schrödinger. Você fica com essa dúvida, e essa dúvida é causada exatamente pela confusão que se faz com o infinito em problemas físicos, em problemas naturais, em problemas realísticos. Então, matematicamente falando, você cria esses paradoxos. Os matemáticos não estão muito preocupados com isso pode ou não acontecer. Eles estão preocupados com as questões que eles podem criar para resolver, com as perguntas que serão feitas e com as respostas que possivelmente vão ser dadas.
E essa é a ideia, esse é o interessante de estudar o infinito. Outro exemplo bem clichê é o da folha de papel. Imagina que você tem uma folha de papel e você resolve escrever todos os números naturais nessa folha. Você começa a primeira etapa, vocês começam escrevendo de 1 a 10 e apaga o menor número. No caso, você apaga o 1. Depois, na segunda etapa, você escreve do 11 ao 20 e apaga o 2. Na terceira etapa, você escreve do 21 ao 30 e apaga o 3. E continua esse processo infinitamente. O resultado, pausa para as respostas mentais. O resultado é uma folha de papel em branco. Parece meio ilógico, difícil de compreender e confuso, porque como pode você estar escrevendo infinitos números e apagando um de cada vez e no final você não ter nada? Bem, o problema é que esse um de cada vez você repetiu infinitamente, você repetiu infinitas vezes, e como consequência disso, só te restou uma folha de papel em branco. E agora, o momento mais esperado da internet brasileira, o grande quadro aqui do canal, Matemática não é só conta. Taca-lhe a vinheta. A primeira pergunta é do Lucas Eduardo e ele pergunta sobre se seguir na área de pesquisa em matemática é melhor do que ensinar. No podcast, acho que 2 e 3, com os convidados, eu comentei um pouco sobre isso, convidados também, sobre essa necessidade que o professor que faz pesquisa, no caso de ensino superior, ele necessariamente ele tem que ensinar, ele tem que praticar a docência. Essa questão de é melhor, é pior, é muito de gosto, certo? Se você falar em questão profissional, em questão de relação profissional, é gosto. Se você falar em relação à realização financeira, você tem que pensar um pouco. Um professor de escola pública, municipal, de ensino básico, ele recebe um valor inferior a um professor de ensino superior, correto? Juntando até as gratificações também, ele recebe um valor inferior. Mas não existe só o ensino básico de concurso para você seguir. Muitos professores hoje em dia, eles, falando em relação ao ensino básico, eles, em vez de serem apenas concursados da rede municipal, eles seguem em outros ramos. Eles dão consultoria, eles montam seus próprios cursos, alguns até abrem escolas, ou seja, empresas. E, óbvio, é muito longe do que apenas ser matemática, é uma coisa bem maior. Mas eles seguem na área da docência e tem a sua realização financeira. Claro que isso é um trabalho bem mais complicado, exige bem mais tempo, mas a de seguir vida acadêmica também. Você faz 4 anos de um bacharel, licenciatura, depois mais 2 de uma especialização, um mestrado, e depois mais 4 de um doutorado. Se você juntar isso outro, são 10 anos. Então, vai depender muito aí do que você vai fazer. Se você gosta de pesquisar, não tem outra saída, você tem que ser pesquisador. Se você gosta de ensinar, você pode seguir na área acadêmica e ir para a parte da docência e a partir disso fazer seu nome. Óbvio que seria muito mais fácil se só os salários fossem suficientes para você ter que fazer só uma coisa, mas infelizmente não é assim. Então você tem que pensar em relação à sua satisfação e ao seu bem-estar econômico, o que é que lhe agrada mais. Pelo menos é minha opinião. Se eu tivesse que escolher hoje, eu não teria uma escolha definida. Eu gosto muito das duas coisas, me sinto realizado fazendo as duas coisas, então eu escolheria as duas coisas. Mas isso é um pensamento de agora. Talvez mude, talvez não. O Emanuel007, ele pede, na verdade, é um pedido para fazer um pequeno vídeo explicando o problema dos camelos. Aqui vale uma pequena ressalva, para quem não sabe, o problema dos 35 camelos é um problema de um livro bem famoso
chamado O Homem que Calculava, um livro bem interessante que explica através de problemas, é uma história, é um conto narrado, através de histórias, alguns problemas bem interessantes em matemática. E esse problema é em particular bem interessante porque ensina, através de uma divisão de uma herança, como você divide partes da herança, no caso os 35 camelos, porque o problema consiste em dividir 35 camelos em partes para 3 irmãos, só que não são iguais, tem uns pesos. Você tem que dividir acho que é um meio para o irmão mais velho, um terço para o irmão do meio e um nono para o irmão mais novo. E obviamente 35 não é divisor de nenhum desses caras aí, então vai ficar números quebrados e os camelos são partes inteiras. Infelizmente eles queriam os camelos vivos e não dá para dividir o camelo de jeito que eles queriam. Então o homem que calculava sugere a resolução desse problema acrescentando mais um camelo. E depois feita a divisão, o camelo ele possuía, né, feita essa divisão, ele recolhe os camelos e cada um é beneficiado de um jeito a fazer sentido a conta. Acredito que sim, vale umas ressalvas para um vídeo. São contas bem interessantes e de explicar o porquê da conta dar certo. O Matheus Cardoso, ele pede uma indicação, então mais um pedido aqui, de filmes que falem sobre matemática. Bem, Matheus, vou dar minha opinião própria, porque são os filmes que eu conheço. Então, eu gosto muito de Gênio Indomável, que é o Good Will Hunting, o título em inglês. E é um estilo de filme muito bom, sobre um cara que simplesmente ele é um prodígio e conta a vida dele. Ele é de uma situação bem humilde, vive em Boston, Estados Unidos, e sobre um professor de matemática que se interessa nele após assistir ele resolveu um problema. Ele trabalha no MIT, então surge um problema lá que só ele consegue resolver. O problema é aberto para todos os públicos, ele é faxineiro do MIT e ele acaba resolvendo, o que desperta interesse do professor e a história segue. É um filme bem interessante, tem ganhadores de Oscar, acho que tem melhor ator coadjuvante e o melhor roteiro original adaptado. É um filme muito interessante. Também tem Quebra na Banca, um filme que eu gosto muito. O filme fala de apostas e usa matemática básica para contar cartas em Las Vegas jogando blackjack. É um filme bem interessante. Deixa eu pensar em mais algum. Tem X mais Y, né? Ou uma jovem mente brilhante também, que é outro filme muito bom que conta a saga de um menino que é autista, que tem problema de socialização e que vai para a Olimpíada Internacional de Matemática e conta essa jornada dele na Olimpíada. Também tem outro filme mais famoso, esse mais velho, que é Uma Mente Brilhante, parecido com o que eu acabei de citar, mas dessa vez acho que o cara é esquizofrênico e é muito bom em matemática, conta a vida dele e como ele lida com essas coisas e ele ganhando, acho que é a medalha Fields, se eu não me engano, no final não é spoiler porque é baseado em fatos reais. E eu acho que na minha cabeça só veio esses. Se eu lembrar mais de algum enquanto tiver resposta às perguntas, eu digo. O Ortenilton Filho mandou como escolher uma área para pesquisa. Então, a área para pesquisa, ela é muito subjetiva, porque vai muito da afinidade da pessoa, interesse e do que ela vivenciou. Quando você na graduação, se você tiver a chance de fazer algum projeto de extensão, de pesquisa, você acaba tendo contato com conteúdos que você não veria na graduação e assim se interessando mais por determinada área. Eu aconselho a não se aprender a isso, sempre procure novas áreas para você ver se realmente é aquilo que você gosta, que muitas vezes você só gostou daquilo porque só teve contato com aquilo e foi por causa do seu orientador. Então sempre busque novas áreas, novas experiências, que no final das contas você vai se sentir bem com um determinado conteúdo
e você vai seguir esse conteúdo por mais tempo. Outra forma de fazer também é você escolher uma área que tenha diversas ramificações. Por exemplo, geometria. Geometria você tem que ser muito bom em topologia, tem que ser muito bom em análise, tem que ser muito bom em álgebra. Então você acaba desmistificando várias áreas e com isso você vai em busca de vários de várias áreas diferentes. Então você experimenta várias coisas e acaba se sentindo confortável. A próxima pergunta também é do Hortenito Filho, foi em seguida. Ele pergunta por que a cardinalidade dos reais é maior que a cardinalidade dos naturais se ambas são infinitas. Bem, a resposta durante o podcast, né? A gente já conversou sobre isso, então é só ouvir o podcast aí. Aqui vem do Marcelo Vieira, 03, e ele pergunta se tem algum super-herói que eu conheça que seja professor de matemática nos quadrinhos. Eu não conheço nenhum desse não super-herói que seja professor de matemática nos quadrinhos, mas eu conheço uma história, acho que eu não lembro qual é a editora, mas que ela, através de histórias de quadrinhos, ela explica matemática. Quando eu vi, achei bem interessante a forma didática, a forma de ensinar e de cativar o aluno. Então, não conheço super-herói, mas existe HQs que falam sobre matemática. A próxima pergunta é da Larissa Almeida e ela pergunta aqui por que eu comecei uma licenciatura em matemática se já estava fazendo bacharelado. Bem, quando eu iniciei em bacharelado, eu gostava muito da ideia de poder pesquisar matemática. Achava muito interessante você passar horas e horas sentados vendo um problema ou vendo um teorema, tentando demonstrá-lo. Mas acabou que nada disso vale se você não conseguir passar esse conhecimento para frente. Porque uma coisa é você resolver esse problema, e quando você for escrever a demonstração desse problema, você, enfim, não conseguir transmitir a ideia, não conseguir se fazer entendível. Você tem que ter uma boa redação para ser um bom pesquisador. Isso é fato. E muitas vezes quando eu estou escrevendo textos, eu procuro escrever como se eu estivesse falando com alguém, como se a outra pessoa que estivesse lendo fosse um aluno, para me fazer entendível. E isso faz muito sentido, pelo menos na minha cabeça. Então eu comecei a licenciatura voltada a isso. Depois eu pensei que, sei lá, se bacharelado não der certo, eu tenho outras opções. Eu tenho a licenciatura. E se a licenciatura não deu certo, eu tenho outras opções, eu tenho bacharelado. O importante é estar fazendo matemática, estar estudando diversas formas de matemática, tanto de pesquisa quanto de docência, e me especializar nisso. É uma coisa que eu gosto, então foi por isso que eu comecei. A outra pergunta é do Renan Galim, Renan_Galim. Valeu, Renan. Como explicar para alguém de humanas o quão fascinante é a matemática? Bem, você tem que pensar assim e refazer essa pergunta de outra forma. Como alguém de humanas vai explicar para você o quão fascinante é essa área, quão fascinante é ciências humanas? Porque a parte de ser fascinante, você acha fascinante. É seu interesse, é que nem gostar de um filme. Você não está falando aí da importância. A importância da matemática é indiscutível. Você pode não achar fascinante, mas ela é importante. Então, como você explicaria essa fascinação? Bem, foi feita uma pesquisa, eu não lembro agora se foi Columbia ou do Colorado, a universidades, mas foi feita uma pesquisa mostrando para pessoas da área de exatas equações. Mostravam equações, por exemplo, a equação de Euler, a conjectura de Poincaré, por exemplo, sei lá. E foi feita uma pesquisa com pessoas da área de exatas, onde você mostrava em telas para essas pessoas essas equações, esses problemas, e medindo como o cérebro delas se comportavam. E a relação era a mesma de que uma pessoa fascinada em artes vendo uma obra de arte. Então, o fascínio aí vai do interesse
vai do o que você considera relevante, como foi sua caminhada até chegar naquele momento para você, sei lá, se você teve uma criação voltada para sempre estudar matemática, participando de Olimpíadas, sempre achando interessante o conteúdo, recebendo apoio, ou se você era um cara que não tinha muito interesse desde cedo, não tinha muito apoio desde cedo e acabou seguindo para outra área. Então, o seu cérebro, ele tá programado e pelo menos pré-programado para receber esse tipo de estímulo. No caso da área de exatas, o estímulo das equações causava fascínio, como se fosse uma obra de arte. E o que faz muito sentido, porque o fascínio é uma coisa bem pessoal. Não a importância, o fascínio. Então, como você explicaria é difícil, porque é a sua visão de mundo. Você pode tentar explicar por que aquilo é bonito para você, por que aquilo mexe com você, sem precisar falar, olha, essa equação é importante porque devido a ela a gente conseguiu isso e aquilo. Talvez esse não seja o caminho, talvez o seu amigo vai fazer, ah, beleza, show, ainda bem que descobriram. Mas se você explicar sua visão de mundo, ó, essa equação eu descobri quando eu tinha 12 anos e eu me interessei por ela porque o professor falou que a demonstração dela era impossível e aí 100 anos depois um cara conseguiu resolver bem de condições bem dele mal saber matemática, sei lá, mostrar um filme pra ele, ó, lembrei mais de um, Ramanujan, um homem que enxergou o infinito, também uma recomendação, mostrar um filme pra ele e é dessa forma que você tenta fazer outras pessoas que não são da área apreciar a sua área e a recíproca, a volta é verdadeira também, as pessoas podem fazer isso com você. Aqui o Carlos underline Rodrigo mandou, fala um pouco sobre a lista do milênio. A lista do milênio, para quem não sabe, é uma célebre lista aí que ela é quase uma cópia, tá, da lista de Hilbert do século, acho que 19 ou 20, eu não tenho cabeça, mas é uma lista proposta com 7 problemas de matemática que a resolução de um deles, a resolução de cada um, vale $1 milhão. Então, se você está precisando de dinheiro aí, se resolver um desses problemas, acho que é o Instituto Clay de Matemática, o responsável, oferece $1 milhão se você conseguir resolver. São 7 problemas. Tem problemas muito interessantes, tem problemas como a conjectura de Rode, a conjectura de Poincare, a famosa hipótese Riemann, a essência de suavidade de Navier-Stokes, são vários problemas. E até agora, desses 7 problemas, apenas um foi resolvido, acho que em 2006, por um ganhador da medalha Fields, não lembro o nome dele, mas ele que resolveu. E ele resolveu a conjectura de Poincare e recusou o prêmio. Ele recusou o prêmio de $1 milhão, então só um tem solução e ninguém foi pago porque o cara recusou. Ele foi pago, só que ele recusou. E é um problema. Esses 7 problemas são problemas que variam entre várias áreas. Acho que aqui tem desses problemas que são 3 de álgebra. Não só álgebra, tá? Sempre mistura geometria, topologia, mas são problemas de álgebra. A conjectura de Poincare é sobre variedade, grupo fundamental. E é um problema bem interessante que ele resolveu. Os outros tem de teoria da computação, tem de a hipótese de Riemann, que é teoria dos números, né, sobre os números primos. Tem vários teoremas, tem vários aí em aberto que são de várias áreas. Então, se você tiver interesse em ficar rico, é um bom jeito de conseguir isso. Principalmente se você resolver os outros 6, são $6 milhões, com a cotação do dólar hoje está mais de R$5, então aí já são $30 milhões. E se você souber um bom fundo de investimento aí, você vive durante o resto da sua vida aí sem se preocupar. Sem se preocupar. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Eu peço que vocês deem like nesse vídeo, se vocês estiverem no YouTube, e sigam o perfil do Spotify, porque me ajuda a seguir produzindo esse tipo de conteúdo. Eu particularmente gosto muito de gravar isso aqui para vocês, porque eu sempre tenho que pesquisar,
ler coisas novas, as perguntas são sempre interessantes. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e valeu!